Literatura de cordel, imagens do sertão. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. E agora nós vamos gravar aqui a parte 2 do romance. A parte 2 do romance, A Vida de Cancão de Fogo e o Seu Testamento, do autor Leandro Gomes de Barros e do editor proprietário José Bernardo da Silva, e também do autor João Martins de Ataíde. Lembrando que antigamente era normal um autor escrever, o outro comprar, o outro editar, o outro publicar. Depois esse vídeo aqui vai ser editado pelo meu filho e postado aqui no canal. Mas agora nós estamos ao vivo e vamos ler aqui A Vida de Cancão de Fogo e o Seu Testamento, a parte 2, o volume 2 deste romance de literatura de cordel. Vamos lá. Eis o final formidável da história de Cancão, o ente mais trapaceiro que houve nesta nação. Para ele tudo era fácil, sem precisar ser ladrão. Lembrando que se você não assistiu a parte 1, o volume 1, depois, quando esse vídeo aqui tiver postado individualmente no canal, vá lá e procure aqui no nosso canal a parte 1, beleza? Grande abraço. Ficou no outro volume o Alfredo e o Cancão pedindo esmola ao povo para São Sebastião, mas o santo nem sequer viu a sombra de um tostão. Ao cabo de 4 meses, já o vigário cismado foi aonde Alfredo e disse que tinha sido criado. Lhe disseram que ali tempo algum tinha morado. O padre ficou sem fala ao saber daquele horror, torceu-se como serpente no mais tremendo furor, subiu-lhe o sangue à cabeça, quase que dá o estupor. Enquanto isso, Cancão, junto com seu secretário, sorriu bem satisfeito, dizendo que padre otário, desta vez nós ensinamos o Padre Nosso ao vigário. Um dia Cancão de Fogo consultou o companheiro, dizendo: somos felizes, temos bastante dinheiro, já temos mais de 3 contos, vamos ao Rio de Janeiro. Pode ser que aquele padre venha nos incomodar e nós, estando distante, é fácil de se escapar. Lá comeremos do bom, pois temos para gastar. Alfredo achou muito boa a ideia de Cancão e disse: vamos, amigo, sou ave de arribação, aonde não me servir, mudemos de posição. E seguiram para o rio, como Cancão calculou. Depois de 8 ou 10 dias, a precatória chegou. Nem notícia de Cancão a autoridade achou. Todos dois estavam em crato. Cancão disse: companheiro, saiamos de madrugada, não se passe em Juazeiro, e vamos diretamente para o Rio de Janeiro. Passaram por Pernambuco, entraram pela Bahia, 10, 12, 14 léguas tiravam eles por dia, vendo a hora e o instante que uma onça os comia. Entraram por matas virgens, no cipoal intrincado, um dormia sobre as folhas, outro dormia trepado, comiam frutas da mata, sempre andavam com cuidado. Já no estado do Rio, um dia deram uma errada, dormiram numa fazenda, saíram de madrugada, deixaram o caminho certo, seguiram por uma estrada. Cancão disse para Alfredo: ouça aguda e vista alerta, para não sermos pegados juntinhos de boca aberta. Aonde nós estivermos, todo perigo é na certa. E andaram todo o dia, não viram uma só morada, tinham saído do rancho à 1 da madrugada. Água achavam que bebiam, porém o que comer nada. À noite faziam fogo, um velava, outro dormia. A onça rosnava perto, Cancão de Fogo se dizia: se estás com frio, tem fogo, se estás só, tem companhia. Às 6 horas da manhã se levantaram e seguiram. Eram 3 horas da tarde, quando uma casa eles viram, cheiro de uma feijoada. Chegando perto sentiram. Cancão lambeu logo os beiços, Alfredo riu sem querer e disse para Cancão: agora vamos comer. Uma empleitada dessas nós não podemos perder.
Era um lugar esquisito, somente uma casa havia, uma crioula acolá, com 4 filhos vivia, dali até 12 léguas, não tinha uma moradia. A crioula cozinhava, era fora do oitão, eles viram a panela que cozinhava feijão. A crioula pisava milho, estava cozinhando um pão. Cancão de fogo chegou, cumprimentou-a contente, a negra cravou-lhe os olhos, que parecia serpente. O Cancão de fogo disse, eu pensava diferente. O Cancão de fogo disse, não podemos viajar, Vossa Excelência me arrume, o que se possa jantar. Temos dinheiro e pagamos o que a senhora cobrar. A negra olhou e disse, já por ali vagabundo, gente branca para mim é a pior deste mundo. Você pode se danar e morrer de olho fundo. Cancão olhou para Alfredo. É engraçado, né? Porque, deixa pra lá. Cancão olhou para Alfredo, o outro compreendeu aquele olhar de Cancão. Alfredo logo entendeu. De novo olharam para a negra, ela então se enfureceu. A negra chamou um filho, dizendo, João, venha cá, vá à baixa do capim e mude a cabra de lá, e volte com muita pressa, preciso de você já. Disse a Cancão e ao outro, vocês vão logo saindo, tem aqui um filho meu que mata a gente sorrindo. Eles saíram voltando, por onde já tinham vindo. O Cancão de fogo disse, nós havemos de voltar para não darmos motivo da negra desconfiar. Se ela vir por onde vamos, é fácil de nos achar. Alfredo então perguntou-lhe, e como se faz agora? As tripas estão roncando, a fome já me devora. O que nós vamos fazer para a negra dar o fora? Disse Cancão a Alfredo, para poder conseguir roubar aquela panela, é preciso você ir se esconder detrás da casa até a negra sair. Para a negra sair de lá, meu plano já está formado, faça como estou dizendo, para o golpe não ser errado, vou dizer-lhe mais ou menos o que tenho planejado. Eu pego aquele moleque e vou com ele à madeira, a negra há de vir a mim e você não faça asneira, pegue a panela com tudo e sai em grande carreira. Antes da negra chegar, a minha carreira é feia, procure a estrada na frente, me espere a légua e meia e procure logo o mato, aonde se bote a ceia. Alfredo entusiasmou-se com um plano de Cancão e disse, aperta estes bolsos, és um homem de ação, penso até que no diabo tu já passaste lição. De onde estavam escondidos? Viram o moleque passar. Alfredo correu depressa para poder tocaiar a panela que a negra tinha de abandonar. Cancão pegou o moleque, deitou-lhe o cipó no lombo. A negra partiu danada com bacamarte no ombro. Cancão soltou o moleque, disse com chumbo, não zombo. A negra ainda atirou-lhe, mas o tiro não pegou. A negra uivava de ira, e de que forma ficou? Depois que chegou em casa e a panela não achou. A negra soltava pragas, se rasgava e se mordia, puxava irada os cabelos, babava sangue e cuspia. Suas pragas reboavam, só o eco respondia. A cachorro da moléstia, infeliz quem te gerou, ladrão infame, infeliz infame, Satanás te batizou, és o monstro mais nojento que nesse mundo criou. Cancão chegou adiante, voltou por dentro do mato, dizendo com seus botões, quem morre de fome é pato, quem trabalha Deus ajuda, o pão é muito barato. Eu não vou morrer de fome, achando onde comer, nem ficar de goela seca, tendo água para beber. Não vou andar com o passado, sendo preciso correr. Cancão de fogo saiu, correndo sem dizer nada, ia por dentro do mato, beirando sempre a estrada, onde encontrou o Alfredo, já com a ceia botada. Era feijão mulatinho, com ossada de carneiro. Cancão, quando acabou, disse, já vi hotel barateiro, enche-se bem a barriga e não se gasta dinheiro.
Os programas de Cancão tinha que se apreciar, porque o Cancão dizia, nada faz-me admirar, aquele que sorri hoje, amanhã tem de chorar. Bem só pode estar o sol, porque ninguém o alcança, haja no mundo que houver, o sol lá nem se balança, enquanto a fortuna dorme, a desgraça não descansa. Pai e mãe é muito bom, barriga cheia é melhor, a moléstia é bem ruim, a morte é muito pior, o poder de Deus é grande, porém o mato é maior. Disse Cancão ao Alfredo, assim se deve roubar, não é crime nem pecado, eu falei para comprar, a negra não quis vender-me, deu-me direito a roubar. Se ela fosse de acordo com o que eu desejava, não ficava sem comida, eu ainda lhe pagava, não açoitava o moleque, e tudo na paz ficava. Disse Alfredo, e eu calculo o ódio que ficou nela, ver o moleque apanhando, ver seu fogão sem panela. Confesso que desmaiava, só em ver a cara dela. Depois de terem almoçado, procuraram descansar. Na manhã do outro dia, trataram de caminhar. Mesmo já faltava pouco, não queriam demorar. Afinal, chegaram ao rio. Quando estavam hospedados, estavam na mesa almoçando. Chegaram 5 soldados, oficiais de justiça e 2 subdelegados. Alfredo olhou para Cancão, Cancão também o olhou, como quem diz, caro amigo, a nossa hora soou, é bom logo despedir-nos, porque a cana chegou. Ambos ficaram surpresos, mas sem dar demonstração, continuaram comendo, cada qual na impressão, se conviria fugir ou entregar-se à prisão. Quem é o Cancão de Fogo? Um dos homens perguntou. Sou eu, respondeu Cancão, às suas ordens estou. Está preso, disse um. O Cancão não se alterou. O oficial de justiça leu claramente o mandado. Então o Cancão de Fogo disse ao subdelegado, dê-me licença almoçar, que ficarei obrigado. Toda a gente do hotel prestou grande atenção, tudo parou o talher, olhando para Cancão, até as autoridades fizeram admiração. Quando acabou de almoçar, pediu a conta e pagou, tirou um conto de réis, ao companheiro entregou e disse ao subdelegado, agora querendo eu vou. Alfredo disse a Cancão, é pena ter que deixá-lo, lamento da minha parte, eu não poder ajudá-lo, esta é uma das viagens que não posso acompanhá-lo. Então lhe disse Cancão, você faça o que aprouver e veja se pode ir no lugar onde eu estiver e demais até um dia, quando o governo quiser. Foi Cancão à chefatura para ser interrogado, disse o chefe de polícia, o senhor é viciado, como foi no Ceará, o roubo do delegado. O Cancão de Fogo disse, eu lá não roubei ninguém, fui a um mandado dele, ele não deu-me um vitém, eu fiquei com a bengala, que não sou pai de ninguém. Qualquer um faria o mesmo, para qualquer um cascudo, não era empregado dele, nunca ouvi tão carrancudo, ia trabalhar de graça, sou algum pai de pançudo? E que deu os 100 mil réis, lá do subdelegado, Vossa Excelência crê nisso? Isso é plano mal traçado? Quem é que dá 100 mil réis a quem está denunciado? E a roupa dos alferes, do alferes que Vossa Mercê carregou, foi para me defender, foi isso que me salvou. Ele para que me prendeu, quando ninguém o mandou. Disse o chefe de polícia, o levem para a marinha. O Cancão de Fogo disse, essa vontade eu já tinha, a desgraça ia em viagem, quando a fortuna já vinha. Tomara que me aceitem, disse ele ao delegado, há tempo que esperava este momento chegado, espero que não descubram que eu sofro de puxado. Então lhe disse o polícia, sinto muito meu rapaz, essa história de puxado é um plano bem sagaz, mas desculpe que eu lhe diga, seus truques não pegam mais. Mas o médico da marinha estava nessa ocasião e o recusou por doente da laringe e do pulmão, achou ser uma injustiça não se proteger Cancão.
Às 4 horas da tarde, Cancão de Fogo voltou, dizendo: bendito seja o que me denunciou, há males que trazem o bem, como este agora chegou. E agora nós vamos ler o Testamento de Cancão de Fogo. O Testamento de Cancão de Fogo. Estamos juntos, estamos juntos. Josefa Nunes, Juraci Pinheiro, Joana Nascimento, Gabriela Nunes, Sebastiana Silva Araújo, Francisca Iranilda. E vamos continuar a leitura. O Testamento do Cancão de Fogo. Nessa história, o leitor viu quem era o Cancão de Fogo. Era aquele que dizia: a vida é mesmo que um jogo, para não morrer não falta tempo, para dar não precisa rogo. Roubar a quem tem demais é forma de caridade, tirar 10 de quem tem 20 está na regularidade. Quem não precisa de tudo, basta ficar-lhe a metade. Da forma que vai o mundo, só poderá triunfar aqueles que têm astúcia e não se deixam enganar. No mar da vida se afoga quem nunca soube nadar. Foi o que Cancão de Fogo disse na hora da morte: a fortuna tem o peso que tem a tirana sorte. A desgraça, quando vem, não respeita quem é forte. Quando ele viu que morria, chamou a mulher para junto e disse: minha mulher, não precisa chorar muito. Não há tempo mais perdido do que chorar por defunto. Disse: um filho vou chamar, com pressa um facultativo. Ali tem um médico bom, inteligente e ativo. Disse Cancão: é asneira, dá remédio a quem está vivo. Ainda que ganhe desta vez, doutra tenho que perder, porque é ordem celeste, não podemos inverter. É este o lema da terra: nascer, criar-se e morrer. Agora, depois de morto, você o mande chamar, pergunte quanto ele quer para me ressuscitar, e diga logo: só pago se meu pai se levantar. Isto não, lhe disse o filho, morrendo aí se liquida. Disse-lhe Cancão: meu filho, isto é coisa conhecida. O que expulsa a morte não faz com que volte à vida. A pessoa que tomar remédio para não morrer é como quem salga carne depois de apodrecer. É rezar para São Bento depois da cobra morder. Chegou um frade e lhe disse: venho ajudá-lo a morrer. Disse o Cancão de Fogo: tenho que agradecer. Deite-se aí para um canto, cuide logo em se torcer. Torcer, como disse o frade. Disse Cancão: meu amigo, o senhor não vem morrer para ir junto comigo? O frade respondeu: voltes, o burro é quem vai contigo. O Cancão de Fogo disse: se eu não tivesse prostrado, você tinha que sair, cortês e civilizado, e só entraria em casa depois que fosse chamado. Porque para eu liquidar-me, não preciso de vigia, embora depois de morto leve minha companhia, porque o defunto é cego, só anda se tiver guia. Meu irmão, lhe disse o frade, eu vim aqui exortá-lo, o inferno está aberto, o diabo a esperá-lo, as chamas do purgatório estão prontas para queimá-lo. Eu entrei na tua casa, foi para te confessar, pois levas grandes pecados para o leito tumular. Vim salvar-te do diabo, para ele não te levar. Disse-lhe Cancão de Fogo: frade, quero que me dê explicação do inferno, lhe peço como mercê. No inferno ainda haverá um diabo como você. Eu não mandei o chamar, nós não temos amizade, eu nunca quis relações com cigano nem com frade, apenas tenho a dizer-lhe: dane-se por caridade. O frade saiu dali, se benzendo amedrontado, dizendo: aquilo é o cão em um ente transformado, me vala o rosário bento e o madeiro sagrado. Cancão chamou a mulher, a quem tinha estimação, disse: não chore, mulher, por minha consumação, reze para encontrar outro marido como Cancão. Agora quero que chame o juiz e o escrivão, dê alguns bens que me restam, vou fazer a doação, vou fazer publicamente minha recomendação.
Entrou em casa o juiz, junto com o tabelião, foram logo para o quarto onde estava o cancão. O juiz disse: aqui estou, à sua disposição. Disse o juiz: o senhor tem uns bens para deixar? Sim, senhor, disse Cancão, eu não os posso levar. Se alguém quiser ir comigo, tem um bom frete a ganhar. Disse o escrivão: não brinque, repare que a morte é crua, pode até ser cozinhada, pode vir vestida ou nua. Eu brinco cá com a minha, você lá respeite a sua. O juiz lhe perguntou: você não tem 2 sobrados? Quer deixá-los a alguém? Disse Cancão: estão vexados. Ou vocês são 2 gatunos, ou são meus filhos abastados. Disse o juiz: ora essa, entenda essa charada, gente em casa me esperando e o senhor dando maçada, eu fazendo falta lá, devido à sua embrulhada. Disse o Cancão: meu amigo, você assim não vai bem, vexames fazem fadigas, difícil escapar alguém, padre, juiz, escrivão, não fazem falta a ninguém. Portanto, não tenho pressa para lhe dar atenção, mas depois de tudo feito e de nossa transação, o senhor dirá consigo como é bondoso o Cancão. Puxou um papel lacrado de dentro do travesseiro, entregou ao juiz e disse: veja primeiro, veja quem eu constituo como meu testamenteiro. 60 contos de réis que tenho depositados no Banco Nacional, 3 casas e 2 sobrados, estão fora do testamento, serão inventariados. O juiz, bem satisfeito, mostrando contentamento, sua voz ficou macia, quase dar-lhe um passamento, de ver seu nome gravado nas folhas do testamento. Ao doutor João de Cerqueira, escrivão dos testamentos, deixou em Belo Horizonte, na Praça dos Sacramentos, a casa número 100, com todos os compartimentos. Ao doutor João de Lira, eu deixei em Cantagalo, a casa número 6, na rua de São Gonçalo, e o sítio dos ausentes, na capital de São Paulo. Disse o juiz: ó senhor, é muita dignidade, o senhor dá tanta coisa por sua livre vontade, a mim e ao escrivão, isso é muita bondade. Não, doutor, disse Cancão, meus filhos ficam aí, podem precisar um dia, os senhores são daqui. Disse o doutor: precisando, já sabe, eu moro ali. Saíram numa palestra, o doutor e o escrivão, fazendo um ao outro, foi sublime aquela ação, só nós 2 nos livraríamos de um calote de Cancão. Morreu o Cancão de fogo, a mulher participou, poucos minutos depois, o juiz se apresentou, daí a uns 10 minutos, o tabelião chegou. Disse o juiz à mulher: seu marido já morreu, com relação ao enterro, deixe que quem faz sou eu. Eu não quero que dependa um tostão do que é seu. Fique com esta importância, porque talvez necessite. Mandou fazer catacumba, foi quem fez todo o convite. Disse a mulher de Cancão: com a senhora estou quite. Depois de 40 dias que Cancão tinha morrido, procedeu-se o inventário, foi tudo bem dividido. Filhos e mulher de Cancão, cada qual foi bem servido. O juiz depois pensou que havia precisão de exigir a escritura da família de Cancão. Chegando lá não encontrou quem desse definição. Mas depois disse consigo: eu tenho provas legais, provo com o testamento, não preciso nada mais. Tratou de pegar o trem, partiu para Minas Gerais. Saltou em Belo Horizonte, foi ao hotel, almoçou, indagando aonde era, uma pessoa ensinou. A rua até era perto, no instante ele chegou. Quando o doutor viu o prédio, sorriu-se aí de contente, examinou por fora, achou muito excelente. Tinha 100 palmos de fundo e 72 de frente. Então, batendo na porta, com pouco um homem chegou, que deseja cavaleiro. O homem lhe interrogou: sou o dono deste prédio. O homem aí o fitou. De qual prédio, meu senhor? Deixa aí que você mora. Isso é conto de vigário, é cedo, ainda não é hora. Aí bateu o postigo, nem falou mais, foi embora. O doutor João de Cerqueira disse: momentos danados, ficou possesso de tudo. Por
Porém, minutos passados, foi ao cartório e mandou dar busca nos registrados. Foi ao cartório e bateu, saiu o tabelião. O doutor disse: me consta que o colega é escrivão e eu venho em seu cartório decidir uma questão. E puxou ali do bolso os papéis do testamento e disse: colega, veja se acha este apontamento, veja se não é legal todo esse documento. Encontraram a escritura da casa já referida, vendida pelo doutor Félix Teixeira Guarida, comprada por uma órfã da viúva Margarida. Colega, como foi isso? Pergunta o tabelião. Foi um conto de vigário passado por um ladrão. Disse o tabelião: esse é igualmente a Cancão. Pois foi esse tal Cancão que mora no Rio de Janeiro, disse o tabelião. Esse é um grande estradeiro. Quando ele era pequeno, roubou este mundo inteiro. Aqui mesmo, uma vez, numa noite de São João, um ladrão veio roubá-lo. Ele roubou o ladrão e o gatuno, por isso, acabou-se na prisão. O ladrão tinha 2 contos que de alguém tinha roubado e, julgando que Cancão fosse um vendilhão de gado, foi ver se passava um quengo, mas foi quem saiu quengado. Disse o gatuno a Cancão: patrão, eu tenho dinheiro, desejava fazer sérias transações com o cavaleiro. Disse Cancão: é preciso que eu examine primeiro. O ladrão ficou imóvel, ficou bastante assombrado. O Cancão de Fogo disse: ladrão, eu sou delegado, desde 3 horas da tarde que tenho sido avisado. O ladrão aí ficou sem saber o que fizesse. Pensou: aquele dinheiro, se caso o Cancão quisesse, seria melhor que ele uma escapula lhe desse. Meu moço, disse o ladrão, por vida dos nossos pais, por vida de vossa mãe, deixe-me aqui em paz, me solte que lhe prometo, nunca hei de roubar mais. Aí tirou o dinheiro e disse: senhor delegado, pegue 2 contos de réis, aceite do seu criado. Cancão pegou o dinheiro e disse: vá com cuidado. Botou-lhe um cerco por fora, adiante denunciou, a patrulha foi atrás, minutos depois pegou. O gatuno conheceu que outro gatuno roubou. O gatuno confessou, quando a polícia o prendeu, procuraram o Cancão, ele desapareceu. O gatuno na cadeia, deu-lhe bexiga e morreu. Um preto aqui fazendeiro, no tempo da escravidão, botou como empregado e ele, numa ocasião, foi a um comprador de escravos e lá vendeu o patrão. Meteu o cobre no bolso e ninguém o pôde achar. O preto viu-se apertado para se desembaraçar. O que Cancão tinha feito deu trabalho desmanchar. Passou quengadas enormes com tanta facilidade. Então nas empresas dele tinha tal felicidade que nunca pôde cair em poder de autoridade. Eu não sei como o colega mora no Rio de Janeiro, não sabia que Cancão era o maior estradeiro, estradeiro não ladrão, um falsário verdadeiro. Também o doutor Cerqueira ficou encolerizado, passou em Belo Horizonte uma noite incomodado pelo conto de vigário que o Cancão tinha passado. Dizia: sou escrivão, nunca roubei um vitém, 30 a 40 mil réis não é roubo de ninguém. O roubo que eu considero é o que passa de 100. E eu fazer o enterro do diabo do ladrão, gastei 600 mil réis, sem a mínima precisão, da sepultura ao gatuno, como se fosse um barão. Raios te parta danado, Deus há de castigar, o prejuízo que tive no inferno hás de pagar. Tenho fé na providência, que lá tens de amargar. Quase 300 mil réis nesta viagem gastei, quando o diabo morreu, quantas passadas eu dei. Gastei meu tempo e dinheiro, veja agora o que lucrei. Também voltou apitando com a carranca mais feia, chegou em casa, deitou-se e não quis saber de ceia, e lá soube que o juiz já tinha ido para a cadeia, porque foi em Cantagalo ver a casa que herdou, na rua de São Gonçalo, a dita casa encontrou, o morador era dono, já quem ele o intimou. Como o dono não saiu, botou a pulso para fora, o homem foi à polícia, prendeu na mesma hora e botaram no asilo, quase que não vai embora.
O escrivão logo cedo foi na casa de Cancão e disse para a mulher: seu marido era um ladrão, depois de morrer roubou-me, eu sendo dele escrivão. A senhora viu a casa que ele para mim deixou-a, sendo a casa de uma órfã que o diabo não comprou-a. Disse a mulher de Cancão: doutor, ele não levou-a. O meu marido deixou o prédio que o senhor diz, deixou 21 estados que tem em nosso país, ficou para quem quisesse, ele nada disso quis. O doutor corou e disse: também garanto à senhora, se Deus botá-lo no céu, pode esperar pela hora de uma quengada dele, que bota até Deus para fora. Porque eu nunca achei ladrão fino como aquele, desgraçado do defunto, que sepultar-se com ele. Eu acho Cancão capaz de roubar os ossos dele. E a senhora também, desculpe a minha ousadia, vossa mercê herdou dele costume e categoria, pois a mulher do filósofo aprende filosofia. A mulher disse: doutor, meu marido não roubava, mas com algum escrivão que ele se comunicava, sendo um pouco inteligente, muitas coisas decorava. Ele chamou os senhores quando estava aqui prostrado, porque queria imitar o Cristo crucificado, queria também morrer com um ladrão de cada lado. Como sabe, as pessoas, estando perto de morrer, às vezes sentem remorso e temem de se perder. Dizem que no outro mundo a pessoa há de sofrer. O doutor não viu o frade, vi também por sua vez, e não viu o meu marido, que barulho logo fez. Disse: eu chamei 2 ladrões, não é preciso de 3. Aí lhe disse o escrivão: dê licença, eu vou embora, sou obrigado a dizer que tenho medo da senhora, eu acho vossa excelência capaz de me vender agora. Até logo, senhor doutor, disse a mulher de Cancão, aqui fico às suas ordens, se acaso houver precisão, tem uma criada aqui à sua disposição. Dana-te, cachorra doida, disse o escrivão correndo, o diabo é quem vem mais car, ainda estando morrendo, o quengo do teu marido, parece que em ti estou vendo. Literatura de cordel, imagens do sertão, a vida de Cancão de Fogo e seu testamento, do autor Leandro Gomes de Barros, depois adquirido pelo autor João Martins de Ataíde e depois pelo editor proprietário José Bernardo da Silva.